Bora lá. Dalete, dá pra me ouvir direitinho? Pessoal, alguém tá me escutando? Só pra saber se eu não estiver falando sozinho aqui. Ah, beleza. Vamos lá, então. Hoje eu vou falar com vocês sobre exame físico geral, né? E cabeça e pescoço. Só pontuando algumas coisas que eu já falei antes, sobre os dados, né? Para a segurança de vocês e do paciente estarem sempre legíveis, não deixar nenhum espaço em branco, porque vocês podem registrar alguma coisa ali e outra pessoa com outras intenções ir lá escrever outra coisa. Então, para a própria segurança de vocês, anotar tudo que aconteceu no plantão, deixar de anotar nada, gente. Colocar o horário, ler as anotações anteriores, tá?
Porque às vezes uma pessoa não anotou uma coisa anteriormente, ou anotou e não fez. Ou anotou que o paciente está normal. Você vai lá e vê o paciente não está normal. Peraí, foi no meu plantão que aconteceu isso? Ou foi no anterior que já começou e a pessoa não registrou, registrou falsamente, né? Não rasurar, né? E evitar informações irrelevantes, como eu falei. Higiene das mãos, preocupação para vocês e para o paciente, máscara, luva, jaleco. E para o equipamento, né? Paciente, sempre usar, desinfectar os equipamentos que vocês forem usarem, descartar e esterilizar. Que tiver que ser esterilizado. Beleza. O exame físico geral, gente, também é chamado de ectoscopia. Sempre quando vocês forem fazer qualquer coisa, igual eu já falei antes, vocês têm que informar o paciente, tem que pedir a permissão do paciente para fazer aquilo. Até porque ele pode ficar nervoso, pode ficar inseguro. Aí vocês têm que explicar o que vocês vão fazer para não afetar os resultados. Ele vai ficar nervoso e vai afetar os resultados do exame físico. Respeitar a privacidade, fazer o exame físico num ambiente bem iluminado, quieto de preferência, né, silencioso. Mãos frias. Evitar, pode assustar o paciente. Também pode assustar o paciente, né? Unhas, tá? Unhas curtas, porque vocês vão fazer a palpação ali e vai gerar um desconforto do paciente, né? Ninguém quer arranhar o paciente, nem nada. Deixar confortável, deixar os locais doloridos para depois. Se você fizer antes, já acaba gerando desconforto no paciente, às vezes já gerar uma dor ali. Não é bom. Se tiver gravemente enfermo, a gente inicia o exame pelos locais do corpo mais necessários. 300 anormalidades, paciente com coração, enfim, pulmão. Mas isso daí é mais para frente também, exame físico de sistema cardiovascular e pulmonar, acho que vocês não pegaram ainda, mas enfim. Utilizar sempre termos médicos e abreviaturas comuns e aceitos para manter a precisão. Fazer anotações rápidas, sempre anotar, igual eu falei antes, não deixar para anotar depois, porque vocês podem acabar esquecendo. Ou anotar errado, achar que, não, o resultado deu o quê? Peraí, não, acho que deu isso. Será que deu isso mesmo? Então, anota sempre na hora. Aí eu peguei um livro, né, que de acordo com o Barros, vocês pode seguir isso daqui, ó. Avaliação do estado geral, a avaliação do estado mental, o tipo morfológico, o tipo corporal da pessoa, o peso, a altura e dados antropométricos, que é o QMC, circunferência abdominal, postura e locomoção, movimentação, as expressões faciais, que contam bastante, sinais vitais, que eu já peguei na outra monitoria com vocês, as peles, mucosas e anexos do paciente. É uma avaliação global mesmo, é bem resumida que vocês vão fazer. Igual eu já falei antes, gente, a gente não vai pegar, às vezes a gente vai pegar, não vai ficar fazendo passo a passo com o paciente. A gente tem que pegar, às vezes, englobar uma coisa tipo assim, geral. Fazer uma avaliação geral mesmo e juntar um monte de coisa lá na hora. Conhecimento de fisiologia, anatomia, patologia. Anatomia precisa muito, gente. A técnica de inspeção, palpação também. Tá. E os exames específicos, que depois eu vou pegar com vocês, não sei se a Gil já começou a pegar com vocês, que é o sistema neurológico, tegumentar, o respiratório, o cardiovascular, digestório, genituritário, musculoesquelético, locomotor. Geralmente, na evolução de paciente, evolução em enfermagem, em enfermarias, assim,
eles colocam isso, tipo assim, exame de físico geral, eles englobam nesses exames específicos. Fica lá, sistema imunológico, aí lúcido, orientado, enfim, respiratório. Aí todos os dados ficam em cada desse sistema. Cardiovascular, pulso, pressão arterial, você vai anotar nesses locais. Depois eu vou pegar isso também com vocês. Bora lá. Inspeção. Observação, né? A gente usa os sentidos do quê? A visão, para a gente, e o olfato também. A gente tem que avaliar ali qualquer anormalidade no paciente, né? Cor, simetria, forma. Palpação, a gente vai usar nossas mãos, né? Para a gente investigar qualquer anormalidade nos órgãos, geralmente artérias, músculo também, linfonodos, pode estar aumentado. A gente pegar a temperatura, consistência, umidade, elasticidade, enfim. Percussão, a gente vai fazer uns sons, né, com a nossa mão e vai avaliar. Dependendo de cada tipo de som, pode estar relacionado à normalidade ou pode ser patológico. A ausculta, a gente vai pegar o estetoscópio e para avaliar os sons das diferentes partes do corpo. Ele também pode ser, gente, dividido de modo qualitativo e quantitativo, só para vocês saberem mesmo, não precisa ficar gravando isso aqui não, mas qualitativo. Aspectos que dependem da impressão, do conhecimento, da experiência do examinador, incluindo o estado geral, mental, postura, locomoção, pele e mucosa. Quantitativo. Dados mensuráveis, né? Valores de pressão arterial, pulso, frequência cardíaca, respiratória, enfim. Aqui eu vou pegar um apanhado geral aqui para vocês da aparência física. A gente tem que. O paciente já vai chegar lá, a gente já tá. Ou a gente vai para a maca do paciente, a gente já tem que observar como que tá a aparência dele. A gente vai ver a ficha, vai ver a idade. Parece ter aquela idade. Assimetria, tem alguma coisa assimétrica? Deformidade que você vê assim embaixo, cara, já vê? O paciente parece que não está bem? Sofrimentos, idade, enfim, que eu já falei. Achados anormais, no caso. Pode indicar deficiência de hormônios, né, no crescimento. Às vezes você vai ver ele, o paciente pequeno, tem uma estatura pequena para a idade, no caso de crianças. Em doenças graves, doenças genéticas, exposição prolongada ao sol, né, na pele, outras síndromes. Higiene também tem que observar, claro, né, com cuidado para a gente não ferir o paciente, né? Ferir mentalmente, né? A gente não vai falar nada, né? Só vai analisar ali as roupas, o cabelo, porque às vezes pode indicar perda de peso, o ganho pode indicar depressão, alguma doença, síndromes mentais, igual eu já falei, depressão. Você tá com uma roupa muito grande ali, ou muito pequena. Talvez você tá com uma roupa muito grande porque tá se sentindo insegura e vai com uma roupa muito grande. Ou até mesmo problemas mesmo sociais, né, socioeconômicos. Mas no SUS que vocês vão ver isso. E que o enfermeiro tem que estar, né? Porque às vezes encaminha para um assistente social, enfim, né? Porque vai afetar o estado do paciente. Se ele não tiver condições socioeconômicas, será que ele está se alimentando direito? Enfim. O estado geral. A gente pode dividir em 3, né? Bom estado geral, regular estado geral ou mau estado geral. Bom estado geral, o paciente está bem, normal. Regular estado geral. Aí apresenta alguma alteração, mas ele ainda está normal. Consegue manter a estabilidade hemodinâmica, a estabilidade do corpo, né? E o mau estado geral, o paciente
tem uma grande chance de pior ali. Aí apresenta sinais de sofrimento físico, apneia, dispneia, expressão de dor, sudorese, demência, quietude, estabilidade hemodinâmica, dor, enfim. Aí o estado mental. Aí a gente tem o consciente, que a gente pode colocar que é lúcido ou orientado, lá na hora de escrever, que ele está normal, está interagindo com você na hora de entrevistar ali. A consciência alterada, ele está desorientado, né, confuso, sonolento. Às vezes é porque às vezes está com uma pressão baixa, a glicose está baixa. A fala, a linguagem, você tem que ver se está verbalizando coerente. Os gestos, expressões, não verbalizando. E como que você vai fazer isso lá na hora? Porque você não vai falar, você está consciente? Não. Você vai, na hora que você for interagir mesmo, você pega a ficha do paciente, vê o nome, você confirma com ele se está o nome certo, a idade, ele sabe onde que ele está, você sabe que dia é hoje, aí você vai saber. O paciente estiver com consciência alterada, ele vai começar a falar um monte de coisa. É uma experiência minha lá na Santa Casa. O paciente falando que estava em outro lugar, que ia embora para casa de ônibus, que não sei o que tem. É idoso já, né? E você vai saber isso daí na hora. Nas perguntas. A escala de Glasgow, né? Igual eu falei, você não vai pegar essa escala lá na hora e vai ficar falando. Ah, tá com a abertura ocular? Não. Depois você vai montar isso daí. Aí você vai ter que lembrar das perguntas que ele fez. Ele estava respondendo? Ele estava confuso? Estava só emitindo palavras ou sons? Ou estava ausente? Resposta motora. Tá obedecendo aos comandos? Localizador? Flecha, flexão normal? Extensão ausente? Abertura ocular estava espontânea? Só estava abrindo o olho quando você chamava? Dor, relatava dor, as faces, estava ausente? Aí cada pontinho desse daqui você vai somar, né? 15 é normal, eu tenho que ver aqui como que é normal, mas eu acho que abaixo de 13 já é considerado anormal. O tipo morfológico do corpo do paciente, que você vai ver na hora ali, mais ou menos. Longilíneo, tá até aqui, né? Esse é ectomorfo, que o paciente é mais comprido, tá vendo? O pescoço, os ombros, as pernas. Tem tendência a perder mais tecido adiposo, não consegue ganhar muito tecido adiposo, é ectomorfo, né? Que a gente fala. E também perder músculo, não tem tendência a ganhar tecido muscular fácil. É o medilíneo. Mesomorfo, que é o normal, considerado normal. Desenvolvimento harmônico entre musculatura e o tecido adiposo. E tem o brevilíneo, que geralmente ele tem os membros mais curtos e tem tendência a ganhar mais tecido adiposo e muscular. Aí agora a gente entra no peso, altura e dados antropométricos. A gente tem que avaliar ali o peso, não só ali na balança, mas antes a gente vai ver, a gente vai, na hora de olhar o paciente mesmo, a gente vai olhar, vai ver se ele vai estar com alguns ossos saltados, musculatura aparente, então de magreza, obesidade, né? A gente vai ver também a diferença. Criança, é de acordo com o desenvolvimento, né? Tem a tabelinha, geralmente na caderneta da criança também tem. Então, fiquem mais seguras disso na hora lá. Porque depende de criança, sexo feminino, masculino também tem diferença. Homem tem tendência a desenvolver mais rápido, né? Crescer mais rápido. E o idoso também, gente, ele vai ter, às vezes, uma curvatura menor, altura menor, por causa da coluna, né? Aí tá falando aí, discos invertebrados, ele vai tendo desgaste.
e vai diminuir. Por isso que a gente vai diminuindo, né? Que eles falam ao longo da vida. Aí tem o índice de massa corporal, que é o peso dividido pela altura ao quadrado, que vai dar um valor. Aí, pela tabela, aí vocês vão classificar. Deu de menos de 18,5, é magro ou baixo peso. Não tá normal. Pode indicar anorexia, dependendo também. Aí vocês vão ter que investigar, né? A alimentação do paciente, enfim, alguma síndrome, igual eu falei, anorexia, bulimia. Tá normal, beleza, tá? Tudo bem com o paciente, mas ainda assim você tem que investigar a alimentação. Exercício físico também é bom. Aí, 25 a 29, sobrepeso, pré-obeso, já começa a levantar um risco, né? 30 a 34, obesidade grau 1. Aí o risco já é bem um pouco elevado. Aí tem 35 a 39,9, obesidade grau 2, muito elevado. E acima de 40, obesidade grave, grau 3. Muitíssimo elevado o risco. A circunferência abdominal. Acima da crista ilíaca, né? Na cintura da gente. Lá na hora lá também da monitoria presencial eu vou fazer com vocês, não se preocupem. Risco cardiovascular para doenças cardiovasculares, porque acaba comprimindo ali. Aí tem o índice aqui, ó. Risco elevado, acima ou igual a 80 centímetros em mulheres, acima ou igual a 94 centímetros em homens, e risco muito elevado, acima ou igual a 88 centímetros em mulheres, acima ou igual a 102 centímetros em homens. Aí agora a gente entra nas expressões faciais, que você vai ter que reparar ali como o paciente tá, às vezes tá com uma expressão de dor, ou de nojo, ou de enjoo, enfim. Aí também vocês vão ter que ver se as faces tá síndrome, tá assimétrica. Síndrome é que tem uma síndrome, né, que você nota ali, assimétrica, tá assimétrica ou tá assimétrica, algum edema, a cor, né, da pele, expressões faciais. Eu falei, simetria. Às vezes é porque se você notar que ele tá com alguma, ou não conseguindo movimentar alguma parte do rosto, pode indicar um AVC. Então, tem que ficar atento nisso, que é grave, né? Um AVC. Observar em repouso, enfim, durante a fala também, que às vezes em repouso você não vai ver essa diferença. Mas quando ele for falar, você vai ver que um lado não vai se mexer direito. Aí, ó. AVE, ataque extremo transitório, né? Uhum. Propulsão dos olhos, né? Os olhos saltados para fora, que pode indicar hipertireoidismo. Locomoção. O paciente vai entrar, às vezes vai estar acamado, você vai colocar que está acamado. Mas aí você vai pedir que ele movimente as partes do corpo. Tá movimentando? Beleza. Porque tá acamado ali, né, gente? Não vai pedir ele para levantar e andar. Mas aí, se eu estiver num pronto atendimento, tá andando normal? Tá com a marcha alterada? Está com dificuldade ali, né? A postura, antálgica, no caso de dor, tá com dor, fica mais encurvado, né? Ortostática, falta de ar, decúbito dorsal, posição dele. Enfim, uma coisa. Aí a gente entra nos sinais vitais aqui, que vocês vão ter que anotar também. Eu já passei na aula passada, deixa eu ver só saturação. Eu não falei com vocês. A saturação é bom na hora que você for pegar ali, às vezes
se a mão do paciente, o dedo do paciente, né, estiver muito gelado, não vai dar para você, não vai medir. Então, tem que dar uma esquentada ali no paciente. Às vezes vai estar gelado mesmo, vai estar internado, ele vai estar meio geladinho, idoso também. Só vocês vão friccionar mesmo o dedo dele para medir. Observar a onda também no aparelhinho, ficar constante, né? Aí tem a pele anexos, como eu já falei, tem que avaliar a cor, porque a pele ela vai indicar muito algum problema que o paciente tiver. Desidratação vai estar seca, cor, né? Se tiver meia amarelada, né? Ectérica, provavelmente problemas no fígado, né? Cianótica, azulada, problemas em circulação sanguínea e oxigenação. Então, você tem que ficar atento a isso. Se tiver muito corada, pode indicar pressão alta. Ou sol, né? Às vezes muito sol também. Ou tiver nervoso também, fica corado, pálido. Pode indicar pressão arterial baixa, glicose também baixa. A integridade da pele, você viu alguma lesão ali. A hidratação, igual eu já falei, os cabelos e as unhas também. As unhas, gente, principalmente. Porque as unhas, às vezes, elas dizem muito do nosso corpo. Eu não coloquei aqui. Esse, ó. Fumantes, depois eu vou trazer na próxima aula. Fumantes, ela fica diferente as unhas, quando tá afetando o pulmão. Mas aí a unha, a gente vê às vezes tá cianótica, os dedos da mão. É que já tá grave mesmo, tá? Não, tá grave não. É que primeiro vai ficando as extremidades do corpo cianóticas. Se tiver grave, é quando tá perto do coração. Se estiver perto do coração, boca, cianótica, o paciente já tá ficando grave. Não tá circulando oxigênio direito pro corpo. A glicemia, que eu falei com vocês, aí tem os valores, né? Glicemia em jejum, que é considerado normal, 70 a 99 miligramas por ml, que é número glicêmico. Tem a 126, já é pré-diabético, mas é igual eu falei na outra. Não é um diagnóstico. Isso daí tem que ser feito a longo prazo e também é bom fazer o teste de glicemia em jejum de sangue, né? No laboratório mesmo. A glicemia pós-prandial depois de se alimentar, tomando café, que vai alterar abaixo de 140 normal, 140 200 é o pré-diabético, eu falei que é um aviso, né? E acima de 200 é um diabético. Aí sim você tem que estar de olho ali. Tiver abaixo também, tem que ver também se ele não está se alimentando direito, às vezes, né? Aí aqui a gente já entra no específico, que é o cabeça e pescoço. Enfim. Aí primeiro a gente vai começar olhando a inspeção, né? A gente vai olhar se tem alguma alteração. A gente vai bater o olho e vai ver, provavelmente. Aí a cabeça é dividida em cabeça, crânio e a face, né? Os olhos, os ouvidos devem ser analisados, nariz, a boca, o pescoço, onde tem os músculos, linfonodos, artérias principais, veias, a glândula tireoide também tem que ser vista e a traqueia. A gente tem que ver o tamanho desse crânio ali, da cabeça da pessoa, o formato, o couro cabeludo também é bom olhar, às vezes tem alguma ferida, o cabelo tá tampando, tu tem que olhar também. Aí aqui a gente tem algumas alterações, né? A macrocefalia, o crânio ele fica maior do que o normal, que pode ser causado pela hidrocefalia ou acromegalia, né? Alguma doença ali que vai afetar uma parte que vai crescer, a hidrocefalia praticamente é o líquido, né?
o cérebro é maior, né? Tá com bastante líquido no cérebro, fica grande, assim. Triste, né, gente? E a microcefalia, que é o crânio pequeno, que é relacionado a estado mental, comumente, crianças, e que teve grandes casos agora, né, com a Zika vírus. Que teve muitos casos no Nordeste, principalmente, de crianças com microcefalia. Aí vocês, na hora de olhar, gente, é bom olhar não só na frente, olha do lado, olha em cima para ver se está normal, às vezes está assimétrico uma parte do crânio. Eu tô falando, ó, é simétrico, né? Tá arredondado. Tem uma coisa diferente, vocês podem ver aqui, ó. É hematoma, né? Subgaleal. Hematomazinho na criança, que não é legal, a criança teve um tombo, provavelmente, alguma fratura, uma contusão. E o assimétrico, então eu falei que é abalamento, depressão craniana, por traumas ou alguma cirurgia que ela passou também. A gente olhar o couro cabeludo, pedir licença, né, para o paciente e olhar, porque às vezes a gente olhando assim de cima não dá para ver, o cabelo vai esconder se tiver alguma coisa. Olhar o cabelo também, porque ele diz também muito sobre o nosso corpo. Tá espesso, tá fino, crespo, liso. Isso é normal, né? Mas o cabelo tá quebradiço, tá opaco, tá com seborreia, né? Que queda de cabelo, pediculose, o piolho, tem que olhar. Excessivamente oleosos, às vezes por falta de higiene, né? Também, ou por alguma doença. Igual eu falei, cabelo tá quebradiço, mas por quê? Pode causar isso. Às vezes o paciente não tá se alimentando bem, ou tá com um problema hormonal. Palpar, né? Identificador também, perguntar se o paciente ele sente, avisar ele se ele sentiu alguma dor na hora de a gente palpar. A olhar as sobrancelhas, caso de queda, seborréia, caspa, alguma dermatite, alguma alergia. As fáceis, né? Falei antes também, expressão parcial do indivíduo. Na hora que você for encostar mesmo, você tem que ficar observando. Porque às vezes ele não vai te avisar, mas ele tá sentindo dor, tá sentindo desconforto em determinada área. E aqui a gente tem os tipos de fáscias, né? Que pode indicar alguma doença. Aí tem as fáscias hipocráticas, os olhos fundos, parados, inexpressivos. Sim. Você vê que o paciente não tá bem. Tá com alguma coisa grave, uma doença grave, estado agônico, né? Agonizante já, bem grave, bem avançado. Esse daqui, faces leoninas, né? É típico da hanseníase. Antigamente chamada de lepra, né, gente? Vai causar esse negócio na pele ou outra doença também. As fases bacedoiana. Os olhos vão estar saltados para fora, vai indicar hipertiroidismo. Vai estar saltado para fora, às vezes amarelado, ó, avermelhado o rosto, presença de bócio. Faces renais. Geralmente vai estar inchado, porque os rins vão estar filtrando o líquido direito do corpo. E vai indicar essas doenças, ó, síndrome nefrótica e na glomerulonefrite aguda misericórdia. A face adenoidiana, nariz pequeno e afilhado e boca sempre entreaberta. Indica hipertrofia das adenoides,
dificultando a respiração nasal. Não é legal. Passes de depressão, que vocês vão ver ele que vai indicar uma doença mental, uma síndrome mental no paciente, ou alguma coisa mesmo que ele está passando, né? Que nem sempre vai ser uma depressão temporária, né? No caso. Aí vocês vão entrevistar o paciente, enfim, ele vai acabar falando ou não também, né? A face custingóide ou de lua cheia, que indica aumento de cortisol, vai estar maior mesmo a face do paciente. Síndrome de Cushing, hipertrofia do córtex das suprarrenais, né? Os rins também, vai indicar problemas nos rins. Face mixedematose, hipotiroidismo e mixedema. Vocês vão ver que as pálpebras vão estar meio caídas e inchadas, assim. A pele seca, uma expressão de desânimo e apatia do paciente. Parkinsoniano, de doença de Parkinson, né? O paciente, geralmente, ele vai estar meio inclinado para frente, com a cabeça meio inclinada para frente. Olhar meio parado, assim, expressão de espanto, enfim. E acromegalias, que quer dizer crescimento alterado, né? Geralmente com alguma doença da hipófise, né? Que é da tireoide no adulto, que vai alterar, vai causar essas alterações. Ó, a cabeça meio alongada, os lábios espessos, nariz espesso. Paralisia, tá vendo? Deixa eu ver se eu coloquei outra imagem. O paciente vai estar com uma face parada, e geralmente, ó, quer dizer, igual eu falei com vocês, acidente vascular encefálico, né? VN, que é grave, sim. E a mongoloide, que é geralmente na síndrome de Down, bem característica. Faces de dor. Uhum. Aí tem os órgãos localizados no face, olhos, ouvido, nariz, falange, enfim. Distúrbios sensoriais. É bom a gente avaliar, vou falar mais pra frente da visão, audição, olfato e paladar. É meio complicado, né? A gente vai avaliar, porque a gente vai dar um álcool pro paciente, alguma coisa para ele comer. Enfim, mas você pergunta se tá alterado, porque vai indicar alguma doença, né? Igual a gente viu no Covid. Vai alterar alguma gripe também. Ou alguma lesão no sistema neurológico mais grave. Aí aqui a gente tem a divisão dos olhos, tem a pupila, a íris com a córnea, a esclera do olho, a partinha branquinha, a pálpebra superior, a pálpebra inferior. Infelizmente, a gente tem que saber disso tudo, porque na hora de registrar, se a gente achar alguma coisa diferente, em comum, a gente tem que registrar no nome técnico. O que a gente vai pegar primeiro ali na parte dos olhos com o paciente. A acuidade visual. Pergunta se ele está enxergando bem. Nem sempre a gente vai ter esse negócio daí, não, que é o tabela de Snellen. Enfim, mas a gente pega alguma coisa, pergunta se ele está lendo bem. Se ele não lê também, né? É complicado, né? Mas se ele está enxergando bem. Aí vê se tem uma alteração no déficit visual. Pode indicar cegueira, catarata, né? Aí tem os nomes técnicos. Aqui. Amaurose, perda unilateral ou bilateral aguda. A gente tem que avaliar cada um dos olhos, tá, gente? E tapar. Às vezes tapar um olho, porque ele vai chegar com o outro. A fotofobia, né? Que a gente vai fazer o examezinho lá na hora com a lanterna, para ver se vai contrair a pupila dele. E essa fotofobia é sensibilidade à luz, né? Que indica algumas doenças, glaucoma, infecções, lesões neurológicas, ou tem gente que é mais sensível à luz também. Eu sou mais sensível à luz, no caso. Mas se estiver muito alto, isso daí quer dizer alguma coisa.
já pra gente. Depois a gente vai olhar as pálpebras. Eu coloquei aqui, ó, a gente vai pedir licença, né, e vai avaliar. Abertura, fechamento dos olhos. Se tiver alguma queda na pálpebra, tá vendo? Pode indicar alguma doença neurológica. Fechamento incompleto. Edema, algum edemazinho, né? Igual, ó, terçolzinho aqui, alguma inflamação, conjuntivite, né? A gente vai ver que vai estar mais avermelhado. A gente vai olhar as conjuntivas, igual eu falei. Se tiver mais avermelhado, pode indicar alguma infecção. Pedir ele também se tiver algum incômodo, né? Pode ter alguma coisa ali dentro, algum corpo estranho. Aí ver se tá secreção, né? Se secreção hiperemiada, vermelha, muito vermelha, hipocorada. Pouco, né? Corada, pouca cor, que indica anemia, provavelmente. Aí aqui a gente também é bom pedir ele para olhar alguns lados. Aí é que tem algumas direções de movimento, para ver se ele consegue movimentar os olhos corretamente, direito. Tem algum impedimento de mover esses olhos. A gente vai avaliar o globo ocular, para ver se tem uma paralisia, eu já falei com vocês ali, para ver se ele consegue movimentar. Ver se tem algum afundamento, alguma protusão, que é exoftalmia, os olhos muito saltados, né? Aí aqui a gente vai olhar a esclera branquinha, ver se tem algum sangramento, alguma hemorragia, porque às vezes vai estar vermelhozinho, assim, com veia saltando. Se tiver amarela, icterícia, problemas no fígado, igual eu falei. Vai avaliar a córnea, para ver se está transparente, normal. Opacidade, geralmente quer dizer catarata. Aí aqui as pupilas, né, gente? É um nome técnico. Na hora de você fazer o exame lá com a luz, com a lanterna, normais, elas vão reagir ali na hora. Ó, pupilas midriáticas. É, é, midriáticas, elas vão dilatar, né? Miótico, pupilas contraídas. Se não houver esse reflexo, geralmente vai indicar algum problema neurológico, algum acidente vascular encefálico, igual eu já falei antes. Pode indicar. Aqui, ó. Dor ocular, igual eu falei antes, se ele indicar alguma dor ocular, geralmente quer dizer algum corpo estranho ali, tem que ficar atento a isso também, que é urgência. Aparelho lacrimal, aqui, ó, glândula lacrimal. A gente vê alguma secreção anormal ali. É bom a gente apalpar ali levemente, né, para ver se tem se tiver uma ligeira elevação ali, pode ser uma inflamação nessa glândula. Aí aqui a gente já entra no canal auditivo. Se quiserem fazer alguma pergunta, eu ver o chat, né, que eu não tô olhando o chat. O canal auditivo. Primeiro, a gente vai pegar o pavilhão auditivo, né, que é a parte de fora. Às vezes vai estar com alguma ferida ali, alguma secreção que a gente vai ver pro lado de fora. Enfim, a primeira olhada ali. Primeira coisa que a gente vai inspecionar. Aí aqui tem a divisão, né, do ouvido. Ouvido externo, ouvido médio, que é o tímpano, e ouvido interno, a cóclea. A gente não dá para olhar. Aqui a gente vai conseguir olhar geralmente a olho nu. Enfim, né? Otoscópio vai precisar para olhar o tímpano. Lá na hora também, na prática, na monitoria prática, eu vou ver isso daí com vocês também.
Aí a gente vai olhar no pavilhão auditivo aqui. Simetria, igual eu falei, formato, cor, edema, mobilidade, se dá, tentar mexer ali, né? Para ver se dá para mexer, se tem alguma fica duro para mexer às vezes. Ouvido médio, secreções, sangue, otorragia, otorreia, pus, alguma perfuração, a gente vai ver ali algum corpo estranho dentro do canal auditivo do paciente, cerume, gente, cera é normal, tá? Cera é normal, a gente tem, por mais que a gente fique incomodado, fique enfiando coisas que não deveria no ouvido, mas é normal, que protege o canal auditivo de infecções, de corpos estranhos, né, insetos, enfim. E tem ouvido interno, que a gente vai poder ver, né? Aqui tem a técnica para otoscopia, com otoscópio. A gente vai levantar, no caso de adultos. Vai levantar a orelha do paciente para cima, levemente, e vai inserir o otoscópio dentro do canal auditivo do paciente. Aí aqui, ó, aqui no cantinho, vai dar para ver o tímpano do paciente, normalmente, né? Aí vai dar para ver se tiver alguma feridinha, assim, vai indicar que o paciente geralmente, né, fica cutucando. A perfuração timpânica a gente tem que ficar atento também. Criança, a gente vai pegar ali, né, e vai empurrar um pouquinho para baixo, enfiar o otoscópio no canal auditivo. Aí tem, né, o teste da orelhinha, né, mas isso daí, mais pra frente vocês vão ver também. Mas faz nos primeiros dias de vida, né, tô até estudando isso agora. O pediatra que faz. Normalmente o oftalmologista não, otorrino, né? Otorrino-laringologista que faz, para ver se a criança tem algum déficit auditivo, né? Que é bom, né? Que ela já sai dali, começa a usar o aparelho auditivo, ou se tiver alguma coisa, alteração, às vezes dá para fazer uma cirurgia, né? Tem a língua também. A gente tem que olhar a boca, né, no caso, só a língua. A gente vai olhar a boca, o formato, algumas malformações, alguma feridinha ali, assimetria, a cor, se está corado, se está pálido, vai indicar algum déficit, anemia, ver se está com hipotensão, hipoglicemia, está cianótica, azulada, né? A circulação sanguínea e oxigenação do sangue. Está úmida, se não está úmida, quer dizer que está desidratado, que é a xerostomia, né? E lesões. Deixa eu ver se tem alguma coisa. Às vezes vai ter alguma lesãozinha ali, geralmente, gente, pode indicar herpes. A gente vai olhar a língua, a gente vai pedir pegar os materiais, né? Que é a lanterna, o abaixador de língua, que é aquela espátulazinha, a compressa de gás e a luva de procedimento. Aí vai olhar o tamanho, a posição, a umidade, a cor, se tiver alguma mancha, algum machucado, hidratação e higiene também, que é bom olhar, ulcerações. Ali tem liga saborosa, acúmulo de substância branca acidentada na superfície, ou língua suja. Aparecem em pacientes febris, fumantes, desidratados e pessoas saudias ao acordar. A língua lisa, atrofia de papilas, que não há rugosidade própria na língua normal, liga framboesa, superfície avermelhada, brilhante, granulosa. Palatina. Deixa eu ver se tem aqui. Tá, é bom. Aí aqui a gente tem as divisões, né? Parte de cima. Aí na hora da gente avaliar, é bom avaliar a úvula, né, a língua, o palato aqui em cima. Vocês vão olhar para ver se tem uma feridinha, às vezes alguma ulceração. Olhar as amígdalas aqui. Tem uma figura mais para frente. A gengiva, por mais que não seja a nossa
negócio, mas qualquer coisa, alteração no dente ou na gengiva, gente, ou como cárie, essas coisas, pode ir pro coração, porque a bactéria é danada para fazer isso. Ó, aí aqui tem amigdalite, ó. Inflamação na amígdala, você pode ver, ó. Tá inchada, cheio de bactéria. Aí aqui tem o lábio superior, palácio duro, palato brando, a língua, a amígdala, que é o mais importante, né, gente? A amígdala, esses lugares aqui. Aí você vai pedir também para olhar o inferior da língua. É bom olhar o frêmito, né? Ele está com a língua, tem a língua presa e tal. Principalmente em bebê que é feito isso, né? Porque dá para corrigir. Hálito também. Deixa eu voltar aqui. Hálito também, vocês vão observar, claro que vocês não vão informar o paciente, deixar ele desconfortável, mas geralmente vai indicar problemas, às vezes problema no estômago, algum problema. Coloquei isso aqui. Hálito doce, diabetes, enfim, o hálito também é bom ficar olhando. Pescoço. A gente vai avaliar a movimentação da nuca, principalmente, né? Porque pode indicar alguma meningite, paralisia, atrofia dos músculos, do músculo. A gente vai palpar as glândulas, principalmente os linfonodos. Algum desvio da traqueia, a gente pede para o paciente levemente levantar a boca e fazer deglutição, né? Engolir. Aí a gente vai ver algum desvio. As jugulares, as veias, né? E as artérias. E a tireoide também, que a gente tem que ficar de olho com hipotiroidismo e hipertiroidismo. Aqui, ó, a criança está com a cabeça meio levantada, isso vai pedir para meio que engolir. Ó, a gente vê isso aqui também. Vou colocar aqui. Ó, tá vendo que a artéria tá dando uma curvinha? Isso aqui não é normal. É bom olhar também, auscultar, né? Para ver se tem algum sopro na têmpora, artéria temporal. Isso eu coloquei. Aqui a gente vai palpar, é bom palpar também, para ver se tem algum desvio, ó, da traqueia, ver se tem alguma obstrução. Palpar a artéria, é bom escutar também, igual eu falei, para ver se tem algum sopro. Artéria subclávia. Os músculos, para ver às vezes tem alguma distensão, enfim. Aí aqui tem algumas posições mais importantes dos linfonodos, né? Que vocês têm que ficar atento aí, caso tiver aumentado. Vamos palpar para ver se tiver alguma coisa, tiver aumentado. Geralmente, indica alguma infecção, ou em casos mais graves, né? Um câncer, né? Aí aqui, ó, atrás da orelha, no pescoço, aqui na frente. Ou língua também, né, gente? Igual eu falei, infecção. É isso. Tem uma pergunta. Pessoal. Na segunda-feira, deixa eu parar a gravação.